Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já adianto que esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque como vocês estão vendo, eu estou sozinha. O Felipe está fazendo uma pequena viagem e eu resolvi gravar esse vídeo para registrar realmente um dia bem especial aqui em Mantova. Eu estou numa área que mais os moradores que circulam, né, porque é uma área verde já aqui um pouco afastada do centro histórico, mas é muito agradável. Vocês já viram vários vídeos nossos aqui, principalmente os vídeos lá no Dois Cafés na Europa, que é o nosso segundo canal, que ele traz uma outra abordagem, né? São análises, assuntos mais contemporâneos, opiniões. Então eu já vou aproveitar. Se você não nos segue lá, fica aqui o convite. É muito fácil, depois desse vídeo vai lá no Dois Cafés porque tem muito conteúdo interessante. Esse local que eu escolhi tem tudo a ver com a experiência que eu acabei de ter. Essa experiência foi promovida pela Prefeitura de Mantova em parceria com uma empresa que realiza passeios aqui pelos lagos. Para quem não sabe, Mantova ela é rodeada por 3 grandes lagos. Eles foram criados no século XII, vejam só, faz muito tempo. Tinha até mesmo um 4º lago, tornando Mantova uma espécie de ilha em épocas medievais, justamente para protegê-la, né, de possíveis inimigos, ataques, enfim. Então, tinham esses 4 lagos, mais as muralhas de defesa, mais castelo e tudo mais. Não era fácil dominar aqui esse pedaço da Península Italiana. Hoje em dia são só 3, já que são águas do rio Mincio. É o rio que se alarga nessa parte do seu curso e forma esses 3 lagos. Esse rio, ele começa no Lago de Garda, são as águas do Lago de Garda, né, lá na altura de Peschiera del Garda, e ele desemboca no Po, que é o maior rio italiano, né, um rio 100% italiano que a gente já mostrou inúmeras vezes aqui no canal para vocês. Essa empresa que faz os passeios, ela é bem conhecida aqui na cidade, tem várias propostas, né? Passeios individuais, passeios em família, eventos também que eles fazem nas embarcações, uma gama, né, de serviços muito bons, mas hoje, no caso, eu me dediquei, de certa forma, ao Lago Superior, ao primeiro desses 3 grandes lagos. Ele é um lago que ele não é conectado via embarcação com os demais lagos, porque ele está numa altura diferente. Então, se você faz um passeio no Lago Superior, você começa e termina ali. Essa é a proposta. E no caso, esse passeio em específico foi promovido por essa empresa, em parceria com a prefeitura e a própria região Lombardia. Foi uma oportunidade bem legal porque eu não paguei nada. Existem várias propostas como essa ao longo do ano e de diferentes motes, né? Então, às vezes é algo mais ligado à natureza, às vezes algo mais ligado à cultura, a tradições, enfim, a uma data. No caso, esse evento de hoje foi ligado a uma festividade, né? Uma festividade que acontece há muitos séculos na província de Mantova, numa cidade aqui próxima, que se chama Curtatone, eu já vou falar mais dela. E junto com essa festividade tem uma espécie de campeonato internacional ligado às artes, mas também à fé. Toda essa área que eu estou falando para vocês, dos lagos e também de toda a parte natural aqui ao redor do centro histórico, ela faz parte de um parque regional. E é um parque regional natural muito importante não só para Mantova, mas também para a própria Lombardia. São vários hectares que são realmente protegidos, tutelados, e ali nós conseguimos notar várias espécies nativas que são preservadas ali, né? Tanto da fauna, da flora. Existem muitos pássaros que nidificam nessa parte aqui próxima a Mantova. Então é realmente o coração verde da cidade. Além disso, essa área protegida, ela é não só viva, né, totalmente viva por conta desses animais, mas também por conta da interação das pessoas, já que há muitas ciclovias, muitos caminhos para que as pessoas possam percorrer ali e usufruir de todo esse ecossistema. Além, é claro, das navegações. Eu utilizei dessa vez um barco um pouco maior,
mas ele respeita muito o ambiente. Quando ele vai chegando perto de algum grupo de cisnes ou de alguma ave que ele já avista lá de longe, ele já desliga os motores, vai quietinho para realmente não atrapalhar, porque ali nós somos convidados, a área deles. E o que marca, né, o Lago Superior são as flores de lótus. Realmente, pessoal, é algo impressionante. Só você, na verdade, assim, você estando aqui, você consegue realmente sentir. Mas quando você olha até mesmo do mapa, você consegue ver realmente um tapete verde. E esse tapete são as flores de lótus que foram se proliferando aqui de uma maneira assim jamais vista. E agora, né, no período do verão, é quando as flores desabrocham. Então é o período realmente que esses passeios de barco propõem esses caminhos, essas visitas aqui por meio da natureza. Nós chegamos bem perto desses exemplares. São flores nativas, mas elas não estavam aqui. A história é bem curiosa, porque uma graduada de Ciências Naturais, chamada Maria Pellegrifi, ela resolveu fazer uma experimentação e trouxe algumas mudas dessa flor e colocou aqui, né, implantou aqui nessa área de Mantova. E o negócio deu mais do que certo. Vocês podem ver ainda hoje, depois de anos e anos, nós vemos assim essa profusão de flores de lótus, que são enormes, gigantescas. E esse experimento realmente mudou o panorama local. E é uma das forças da cidade, eu posso dizer, né? As flores, além de ser um atrativo para tantos turistas, são um orgulho do mantovano e também fizeram parte, de certa forma, da vida de muitos desses mantovanos. São pessoas que sempre trabalharam no campo, que sempre tiveram o seu sustento através da terra e também através dos lagos, por que não, né? São lagos enormes aqui que traziam sustento para tantas famílias. Lavoro non ce n'era, ci andavano tutti nel lago, sia a canne, chi a pescare. Era un po' una vita dura. Alle grazie ci salviamo perché abbiamo il lago, ma negli altri paesi al mattino andare a trovare l'erba, non le canne, le erbe palustre, quelle che si coprono la sedia, anche alle 2. 1:30 e fino alla sera alle 10 non si andava a letto, si lavorava tra uomini e donne, più di 100 persone, le erbe palustri la donna, e le canne tutti uomini. E essas flores de lótus, elas serviam, por exemplo, até mesmo para ajudar alguns pescadores que de repente eles estavam em meio ao rio e começava a chover, então eles pegavam uma dessas folhas da flor de lótus, que chega até mesmo a 1 metro de diâmetro, vejam só quanta coisa, e usavam como um chapéu para se proteger minimamente de uma tempestade. Isso quem nos disse foi o guia, e eu achei bem significativo, porque eles têm até um termo em dialeto mantovano que quer dizer esse grande chapéu. Então isso mostra um pouco da relação deles com a própria natureza daqui. E ainda falando nessa fonte de renda, né, proveniente do rio Mincho ou dos lagos, além da pesca, né, do peixe de rio e peixe de água doce, elas também recolhiam uma espécie de planta nativa daqui, que é a cana do reino
ou canavieira, ou até mesmo chamada de junco em português, que é uma planta nativa que chega até 10 metros de altura. Ela é uma espécie de haste, sabe, bem fina e bem alta, e que eles recolhiam essa cana e depois vendiam para outros produtores, para que se fizesse alguns acabamentos de telhados para casas ou para estábulos. Era muito comum a comercialização dessa dinâmica, né, dessas pessoas que trabalhavam nesse trabalho duro mesmo, pesado, e recolhiam esse material natural para depois revendê-lo e para produzir outras coisas. Então todo esse contexto ele vem como pano de fundo realmente para esse evento que eu participei hoje, porque nós fomos até Curtatone, que é uma pequena cidade aqui da província de Mantova, que não tem nem 15 mil habitantes, e nós fomos em uma fração dessa cidade. É uma cidade que ela tem esse nome justamente por derivar de um nome romano, que fazia referência a um general romano, já que ali se sabia que os romanos se estabeleceram, montaram uma base militar ali, e o general que comandava aquele pequeno exército se chamava Curtius Odonis. Então esse Curtius, depois de tantos séculos e de algumas mudanças, virou Curtatone. Esse general ele é representado ainda hoje no brasão da cidade. Vocês podem ver, é bem significativo, bem forte. Então é uma localidade que começou com a chegada dos romanos para um ponto militar. Eles não se estabeleceram ali, não montaram uma urbis, né, um centro, um município, mas era um ponto militar, um ponto estratégico. Depois, em épocas medievais, Mantova foi dominada por muitos séculos por uma senhoria, uma família muito poderosa, que é a família dos Gonzaga. E ali em Curtatone edificaram uma espécie de fortaleza, também para funções militares, né? Para que ninguém chegasse por ali e começasse a dominar aquela área e chegasse perto da sua residência, aqui do núcleo mais importante da cidade. Então eles montaram ali uma fortaleza com o intuito de ser um ponto militar. De certa forma, hoje em dia, ela tem algo que traz aos moradores muito orgulho, que é o seu santuário. Sotto il porticato del santuario della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone, è sorprendente verificare come siano continue le visite spontanee, non organizzate, di fedeli che entrano nel tempio per sostare qualche minuto in preghiera. Sono famiglie, singole persone, visitatori occasionali e, a volte, gruppi di religiosi e religiose. Esse santuário ele nasceu a partir de muita fé, uma fé que vem do povo realmente, desses trabalhadores, desses pescadores e agricultores, foram de pouco em pouco se unindo de certa forma a partir de uma imagem e montando o seu pequeno altar. Então eles faziam as suas orações para que essa Madonna com Bambino, né, a Nossa Senhora com o Menino Jesus, os protegesse das intempéries do tempo, de doenças, enfim, de tudo que fosse o mal. E isso foi se sucedendo, até que no século XIV, um dos senhores da família Gonzaga, o Francesco Gonzaga, ele fez uma promessa. Por quê? Mantova estava arrasada por conta da peste. E ele falou, nossa, se a gente conseguir se livrar dessa peste, eu vou construir um verdadeiro santuário ali em Curtatone. Dito e feito. Mantova se livrou da peste, muitas vidas foram salvas e ele cumpriu a sua promessa. Então, Francesco Gonzaga cumpriu a sua promessa e ele não simplesmente edificou uma igreja, mas ele solicitou que um arquiteto, um engenheiro já de grande renome, realizasse essa obra. O engenheiro, no caso, foi o Bartolino da Novara. Ele foi emprestado, né, da família Este, que era uma família poderosa lá em Ferrara, para a construção não só dessa basílica, desse santuário, mas de outras edificações aqui em Mantova. Vejam como o engenheiro era importante. Ele já tinha construído o Castelo Estense, que é o máximo lá em Ferrara. Nós já mostramos
várias vezes aqui no canal para vocês e também em live, olha só, é realmente um marco da cidade. Ele construiu também o Castelo de San Giorgio, que é o Castelo de Mantova. Ele era especialista nessa área militar de defesa, então o Francesco Gonzaga falou, por que não? Construa também o santuário dedicado a Nossa Senhora. Per molti secoli si preferiva raggiungere il santuario direttamente dal lago. C'era un piccolo porto ai piedi del promontorio e i fedeli v'approdavano numerosi, essendo poco sicure le vie di terra. Muitas coisas se perderam ao longo dos séculos, mas de certa forma nós vemos uma unidade e também algo muito especial, principalmente no seu interior. Il grande piazzale può ospitare migliaia di persone che affluiscono dalle regioni vicine, specialmente a maggio o il 15 agosto, per la festa dell'Assunzione di Maria, che dal 1409, per volere del vescovo di Mantova Antonio degli Uberti, divenne anche la festa del santuário. Então muitas pessoas que passavam por problemas, ainda hoje passam, elas às vezes quando conseguem a graça recebida, elas dedicam algum objeto ou algum pensamento, alguma oração para o santo que elas tanto pediram essa graça. No caso em Curtatone, a basílica ela foi toda, eu digo toda mesmo, revestida por esses ex-votos. Infatti i nostri ex-voto cambiano in continuazione. Grazie piccole, grazie grandi, incidenti che si sono risolti in guarigioni miracolose, cioè non sono una rarità per noi. Noi crediamo ancora ai miracoli perché li vediamo, li tocchiamo con mano. Quindi per noi è normale che una persona venga qui e chiedere una grazia. O intuito era realmente acolher de forma realmente muito aberta esse gesto de gratidão das pessoas em relação à graça recebida. Então ali a gente vê realmente uma colcha de retalhos. São muitos elementos unidos, ora organizada, ora não tão organizada, mas o intuito não é que seja algo assinado ou algo de um artista muito famoso ou algo que realmente orne. Na verdade, ali sempre foi um espaço de agradecimento dessas pessoas que realmente conseguiram se livrar de episódios difíceis da vida. Então a gente consegue ver representações de mãos, de pés que indicam, por exemplo, curas milagrosas, provavelmente por ferimentos sofridos durante o trabalho, que era muito duro na época. Nós vemos também representação de olhos, que indica que a pessoa provavelmente se livrou de alguma doença, ou até mesmo da peste. Vemos muitos corações também e muitos seios representados. E esses são símbolos claros que representam a amamentação, a família. Então tem muitos elementos ali que tornam aquele local muito especial. E considerando que ele foi recentemente restaurado, ele está na sua total beleza. E foi interessante porque eu cheguei lá faltando poucos minutinhos para a missa. A igreja já estava bem cheia, as pessoas estavam ali já se acomodando e a missa aconteceu. A igreja ela é realmente viva, mas é um local bem interessante que merece a visita, principalmente por conta de algumas esculturas que são em tamanho real. Nelle due fiancate del tempio girano due ordini di logge, ove si disegnano 70 nicchie, entro cui sono collocate statue di cartapesta, legno e ferro riccamente rivestite. Essas esculturas para algumas pessoas podem gerar algum tipo de desconforto porque elas estão ali em situações extremamente difíceis, porque ali a gente não pode esquecer que as pessoas estão agradecendo por não terem passado por aquele momento difícil. Quantos soldados, quantas pessoas comuns, quantos trabalhadores, quantas mulheres e crianças evitaram a morte ou evitaram o sofrimento e agradeceram daquela maneira. Isso me lembrou também muito a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil. Várias vezes eu já parei lá com a minha mãe, na época que meu pai era vivo também, nós parávamos ali em viagem, e eu lembro de umas salas que tinham representações de pés, mãos, dorso, todas em cera.
E eu achava aquilo muito estranho, eu era pequena, não entendia muito bem, porque é meio real, né? Então é um pouco chocante, eu não entendia, ficava um pouco com medo. E essa visita de hoje me lembrou essa cena, veio muito clara para mim. Eu lembro até mesmo que a minha mãe comprava aquelas velas que tinham a altura da pessoa. Então eu, como mais nova, a minha vela sempre era menor, mas depois, ao longo dos anos, eu fui crescendo e passei todo mundo. A minha vela acabou sendo a maior da família. Então todo esse cenário excêntrico dessa basílica, ele tem ainda a cereja do bolo. Pois é, pessoal. Bem ali no teto da basílica está pendurado um crocodilo. E é um crocodilo real, embalsamado. Ele está ali para que todos vejam e sempre esteve. Pessoal, essa história é curiosa e tem várias lendas por trás desse crocodilo. O que essa figura, né, esse animal está ali pendurado para que todos vejam? Bom, a gente tem que pensar que em épocas medievais, épocas remotas, animais diferentes ou fósseis também grandes de animais, eles eram vistos como algo tenebroso, algo do mal. Então era comum que a igreja colocasse em evidência essas peças, né? Esses animais embalsamados ou esses ossos enormes. Para quê? Para que o fiel visse que o bem conseguiu conter o mal de certa forma. E assim foi feito também no santuário em Curtatone. Alguns estudiosos sabem que esse crocodilo embalsamado ele é proveniente do século XV, século XVI. Muitas famílias nobres no passado tinham acesso a esses animais exóticos e elas, na verdade, mostravam esses animais como uma espécie de poder, né? Era como um cartão de visitas. Olha, eu tenho isso, olha que poder eu tenho. Então dizem que talvez esse crocodilo pertencesse à família Gonzaga e depois ele morreu e a igreja resolveu colocá-lo ali. E ele também foi restaurado. Todo mundo que chega olha assustado, mas é interessante, pessoal. Isso me lembrou também, eu tô me lembrando de muitas coisas nesse vídeo. Mas me lembrou também 2 episódios, né? Na verdade, ali em Módena, que nós já mostramos para vocês a Catedral de Módena, que é belíssima, fantástica. Fizemos um vídeo exclusivo para ela, porque realmente merece, é um patrimônio Unesco. E ali do lado de fora tem um fóssil também exposto ali, com o mesmo intuito. E também na cidade de Verona, na Piazza delle Erbe, se eu não me engano, tem uma costela de baleia. E ela está ali exposta. Muitos guias eles contam curiosidades sobre a cidade, porque essas curiosidades envolvem inúmeras lendas, inúmeras histórias fantasiosas. Mas eu acho também sempre interessante a gente ir um pouco mais a fundo e fazer essas conexões, porque aí tudo vai fazendo sentido. Bom, e por se tratar do Santuário da Madonna delle Grazie, lógico que existe a Fiera delle Grazie, que é esse evento que acontece sempre no mês de agosto, bem na época do Ferragosto, que é 15 de agosto, que dura aproximadamente 3 dias. E é um evento que reúne a fé, a natureza, olha esse ambiente onde nós estamos, e também a arte. No átrio da igreja, uma espécie de praça ali que vocês estão vendo, que ela é toda cimentada na frente da igreja, acontece uma competição internacional dos Madonnari. Vocês já ouviram falar nesse termo? O Madonnaro é um artista de rua que trabalha com o pouco que ele tem. Ele tem a sua origem muito remota, são pessoas comuns, pessoas do povo que tiravam o seu sustento através da arte que eles produziam nos pavimentos. E eles tinham apenas um giz. E eles reproduziam ali figuras sacras, principalmente figuras de Nossa Senhora. Por isso, Madonnari, que vem de Madonna. Então, esse evento que ganhou proporções internacionais, ele ocorre ainda hoje. Ele está na sua 51ª edição e ocorre sempre ali em Curtatone, na frente do Santuário delle Grazie. E é bem interessante. Por isso que eu quis realmente ir nesse período visitar Curtatone, visitar essa fração, né? Essa igreja e todo o contexto, porque eu queria ver esses artistas e como que funcionava isso.
Então são profissionais que vêm do mundo inteiro e se reúnem ali para essa competição, que é muito saudável porque ela lida com criatividade, com emoção, com muito esforço, já que eles ficam ali por horas agachados e fazendo seus traços de maneira que fique um verdadeiro quadro feito no chão. Então a base que eles têm é o próprio asfalto e eles vão fazendo todo o seu trabalho ali, usando o giz de cera, alguns elementos e a própria mão. Vejam só, é algo muito, muito duro. E considerando que nós estamos em pleno verão, as temperaturas são muito altas. É claro que nesse horário que eu fui, que foi próximo ao meio-dia, só tinha um artista retocando o seu trabalho, porque normalmente eles trabalham no final do dia ou no comecinho da manhã por conta realmente das altas temperaturas. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige muita concentração e, como eu disse, muita criatividade. Cada ano é proposto um tema e esse ano foi bem significativo porque eles colocaram como um desafio que cada artista representasse ali uma Nossa Senhora de diferentes partes do mundo. Então nós vimos representações muito significativas que trouxeram muita cor ali para aquele contexto. Os traços da Nossa Senhora iam mudando conforme a proposta de cada artista. Nós vimos ali muitas representações do leste europeu, orientais, também da América do Sul, que traziam muita cor, uma pele mais escura, algumas representações que traziam uma carga de dramaticidade. Algumas com uma bicromia que deixavam de lado as cores e traziam uma mensagem mais direta. Então ali eu consegui ver o trabalho de mais de 100 artistas do mundo inteiro. E sempre no pódio tem um mexicano, olha só. Eles são muito bons porque você tem que ter uma noção de proporção muito forte ali, muito precisa, para que a imagem realmente ela tenha um sentido, seja adequada ali para aquele espaço. Tinham muitos artistas também daqui de Mantova, da própria província de Mantova, e muitos deles retratavam essa Nossa Senhora de outras partes do mundo. Eles escolhiam alguma referência que podia ser de qualquer parte do mundo e colocavam ali à mostra as suas habilidades. Outro dado interessante é que a região Lombardia ela vem trabalhando para que essa manifestação seja tutelada como um patrimônio da Unesco. Eu espero que realmente isso aconteça, ou que eles consigam uma tutela um pouco maior para não só para o evento, né, para quem visita, mas para os próprios artistas, porque isso gera um incentivo maior para tantos artistas de rua ou artistas independentes que querem realmente mostrar a sua arte. No início desse evento, que nesse ano aconteceu no dia 14 de agosto, o bispo de Mantova vai até Curtatone, celebra uma missa e ele faz a bênção desses materiais que são utilizados pelos Madonari. Até mesmo o Papa João Paulo II já esteve em Curtatone homenageando esse evento. Ainda hoje nós vemos ali um busto que representa essa visita tão especial para o pessoal de lá. Bom, e é claro que esse evento ele vai se espalhando de certa forma para toda a cidade. Então o comércio ele fica um pouco mais aquecido, tem alguns bares, alguns restaurantes que trazem o carro-chefe desse momento de Ferragosto aqui em Mantova. A gente tinha direito a um panino com cotechino oferecido por eles, que estava uma delícia. E é curioso porque o cotechino, pessoal, é um embutido do porco que é bem pesado, é bem gorduroso, é até mesmo salgado. E é muito consumido em épocas frias aqui, não só em Mantova, mas nessa área da Pianura Padana, né? Então, como aqui faz um frio muito intenso, muito úmido, a culinária acaba sendo um pouco mais pesada. E como que eles comem um panino com cotechino com esse calor de quase 40 graus? Pois é tradição, é assim, Ferragosto sem o panino com cotechino não é Ferragosto aqui. Mas o curioso é que eles fizeram ao longo do tempo uma variação desse cotechino que é um pouco mais leve, não tão salgada, para essas épocas de verão.
Eu experimentei, realmente não estava nada salgado, mas ele é um pouco mais pesado, né? Ele é um pouco mais gorduroso. O fato é que é uma tradição legal porque é um produto simples, né? Que ele usa as partes menos privilegiadas do porco, podemos dizer assim, porque do porco não se joga fora nada, segundo eles, e as pessoas antigamente comiam isso, era o que tinha e saciava a fome de tantos. Então, ainda hoje, a gente vê ali vendendo o panino com cotequino. Além disso, eles montam numa verdadeira área verde, como essa aqui, né? Várias mesas, cadeiras, tem algumas apresentações de livros, música, alguns bate-papos também, que obviamente ocorrem durante o dia, mas principalmente ao entardecer, porque, como eu disse, as temperaturas vão ficando um pouco mais amenas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse meu relato de hoje, desse vídeo que eu fiz sozinha, mas que o Felipe sempre está aqui conosco, já que ele que edita os vídeos aqui do canal, então ele vai me ajudar a organizar todas essas ideias. Espero que tenha ficado um material legal e útil para vocês, porque esse pode ser mais um mote para uma viagem, para uma descoberta, para uma experiência. Então é mais um atrativo aqui de Mantova, de uma cidade que não é uma cidade voltada para o calor, não é uma cidade de mar, de vento, de coisa assim, mas que ela tem também a sua potencialidade, né? A sua força. E a força está nas suas raízes, na sua base. Então eu gostei muito de ter participado desse evento, de ter compartilhado com vocês, espero que vocês também tenham curtido. Vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo se vocês gostaram e obviamente um comentário. Compartilhem aqui comigo se vocês já visitaram um local como esse, se vocês gostaram de saber alguma curiosidade, conheciam essa arte dos Madonari, conheciam essa festividade do Ferragosto, enfim. Contem aí o que vocês acharem legal, porque esse é um espaço de troca. Ok, pessoal? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Grazie mille!